Quem está falando aqui é o Fernando Lucates, sou engenheiro de vendas aqui da Citrix. Vamos falar hoje sobre Citrix Cloud. Aguardar mais alguns minutinhos aí para a chegada do pessoal. Por favor aí, pessoal, quem estiver nos ouvindo, acompanhando já, legal. Tá, Luana, Christian já mandou aqui. O Eduardo é o nosso organizador da reunião. O Edu vai acompanhar as mensagens aqui comigo e eu vou falar um pouquinho desse tema que está em tentar desmistificar ao máximo aqui há 2 semanas atrás. Vou fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, vou mostrar algumas coisas práticas para que vocês entendam, para que vocês, enfim, tirem suas dúvidas. A gente está aguardando mais algumas pessoas chegarem aí. Temos bastante inscritos aqui no nosso webinar, mostrando aí que tem aí realmente um interesse pelo assunto, isso é muito legal, isso já é um dos feedbacks para a gente. Vamos lá, só mais alguns minutinhos a gente já começa, são 14 horas em ponto agora, e a gente espera mais uns 2, 3 minutinhos aqui para começar, para honrar aqueles que chegaram na hora e conseguiram conectar, voltar do almoço, enfim. Muito obrigado pela presença de todos aí. 2 minutinhos eu já volto. Aqui um número suficiente de pessoas, como já deram o feedback aí que estão me ouvindo bem, vamos começar a falar um pouquinho aqui de Citrix Cloud. Este aqui é um evento para parceiros Citrix, um bate-papo para parceiros Citrix, onde ao final da apresentação vai ser disponibilizado tanto o conteúdo quanto os slides. Tem mais uns 2 outros documentos que eu separei aqui para vocês. E a gente tem a ideia aí de poder compartilhar e automaticamente, né, que é o mais importante, ficar 100% à disposição para futuras dúvidas, né, e necessidades, mesmo porque é um tipo de situação que só vai acontecer realmente quando a gente tiver isso no dia a dia. Ok? Então, novamente, para quem se juntou a gente agora aí, estou colocando meus dados aí na tela, o meu e-mail à disposição, fernando.lucates@citrix.com. Para quem tiver dúvida, eu hoje sou uma das principais pessoas que está trabalhando com esse tema no Brasil, não só o tema de Citrix Cloud, mas um tema para quem é parceiro Microsoft, a parte de cloud na Microsoft, o Zenap e o Zendesk Essentials. A gente vai falar um pouquinho desse tema. É uma solução que já está disponível no Marketplace do Azure, então é bem legal vocês acompanharem isso também e tirar suas dúvidas, ok? Bom, para quem é parceiro Citrix há mais tempo, lembra desse slide aqui, né, com uma carinha nova, mas a gente está saindo de uma TI onde totalmente on-premises e levando isso para a cloud. Então a cloud hoje para nós é uma realidade, não tem como voltar. O cliente está buscando uma parte de software como serviço, pagar como serviço. Isso também é uma coisa que a gente tem encontrado cada vez mais, e Citrix Cloud tem tudo a ver com isso, né? Você está saindo daqueles, da tradicional software house, do desenvolvimento, muitas das vezes até interno, e para uma prestadora de serviço, nós chamamos de brokers aqui, né? E o cliente está começando a pagar tudo como custos operacionais, né? Ele não tem mais aí a utilização do CAPEX, está muito voltado para a utilização de OPEX também. E por último, né, saindo isso é uma coisa que tem que até se reinventar, eu quero abordar um pouquinho esse assunto, e quem puder compartilhar a sua opinião aqui no grupo, no chat, eu vou achar muito legal, até por uma questão de feedback, que é o tipo de venda, né, o Transactional Sales para Subscription, que é uma outra coisa que eu tenho encontrado muito grande. Eu tenho um caso de um cliente que eu estou trabalhando, pessoalmente falando aqui, e o cliente falou assim, olha, eu quero simplesmente pagar como serviço, é muito mais fácil, no caso desse cliente, pagar dentro da subscrição do Azure, porque é um ponto muito interessante que foi falado, ele não passa por compras, ele vai direto por um consumo da infraestrutura, e a parte de serviço, licenciamento, entrega de aplicação ou desktop está nessa mesma oferta, né? Então, relembrando aqui, a oferta Citrix é a oferta que hoje está melhor integrada
permitindo que o cliente faça acesso seguro de qualquer dispositivo, de qualquer rede, sobre qualquer networking ou device, passando por um gateway de acesso que é o Netscaler, e automaticamente dentro desse portal ele pode fazer uso do ZenApp, do ZenDesktop, do ZenMobile e do ShareFile. Então, basicamente, aqui nós temos toda a oferta do portfólio Citrix dentro de serviço, como vocês podem ver, né? A Citrix hoje, quase que, acho que vou dizer 100% do seu portfólio hoje está disponível como serviço na cloud, né? Exceto os appliances físicos, que também hoje existem soluções em VPX, também já estão disponíveis 100% como serviço na cloud. Mas nossa agenda de hoje, né, é falar um pouquinho do overview de Citrix Cloud, na parte de serviços e preço, desmistificar alguma coisinha de preço, para a gente que é parceiro aqui ter uma ideia do Not for Resale, diferente das licenças tradicionais NFR que o cliente recebe, a parte de cloud existe um custo à parte, por um motivo muito simples. A Citrix está te entregando uma infraestrutura na cloud, está te entregando servidor, licença, software, banda de internet, energia elétrica, data center, então obviamente que isso tem um custo, e então a gente tem um programinha aqui de Not for Resale para os nossos parceiros. Uma promoção que está vigente até o meio do ano aqui, é um Starter Pack para 100 user /device, onde o cliente pode fazer aquisição aqui dos nossos produtos a partir de 100 usuários. Existe aqui uma promoçãozinha vigente para que ele faça essa aquisição. E também algumas outras promoções que a gente colocou o nome aqui de Cloud Accelerator Program, que permite com que o cliente faça o tradicional trade-up das licenças atuais, para aqueles clientes que são base instaladas, e também faça um programa de transition, que é justamente mover as licenças on-premises para um ambiente em cloud. E por último, a gente vai fechar aqui com um FAQzinho, perguntas e respostas. Eu já tenho algumas aqui que já estão pré-definidas na apresentação, na documentação, e espero aí com certeza receber muitas e muitas perguntas de vocês aqui no chat, né? Para motivar um pouco aí a participação de vocês, estão muito quietos aí, só participando, entendendo aqui, ouvindo um pouquinho. Quem aqui já teve a venda efetiva de um projeto de Citrix Cloud? Ou melhor, quem nunca eu tinha ouvido falar de Citrix Cloud, está pegando aqui pela primeira vez? Pode me dar uma mensagenzinha no chat, eu não vou comentar, só quero ter o feedback de vocês, mas por favor, pessoal, quem tiver aí algum comentário a fazer em relação a quanto é novo Citrix Cloud ou quanto tem de dúvida, ajuda a gente aí passando o feedback no nosso chat, ok? Bom, como eu comentei, né, um pouquinho sobre Citrix Cloud. Citrix Cloud nada mais é do que o gerenciamento e a entrega de uma plataforma muito mais rápida para o go-to-market para o cliente. É um produto que está pronto, então automaticamente a gente tem aqui já alguns casos no Brasil, casos que estão em produção. Então é por isso que a gente quer dividir isso com vocês, é por isso que tivemos aqui esse bate-papo, chamamos você para esse bate-papo, porque, por exemplo, como a gente comentou no comecinho, o negócio mudou, né? A forma de vender mudou. Hoje é muito mais rápido você fazer negócio na cloud. Nós temos aqui parceiros de cloud que estão conectados aqui com a gente, e o cliente, vocês sabem o quanto o cliente quer agilidade, ele quer pagar uma subscrição mensal, ou ele quer fechar um contrato hoje e quer que amanhã isso esteja funcionando. A gente sabe que no passado vender um projeto Citrix assim era praticamente impossível, porque você tinha toda uma fase de análise, desenho, sizing, levantamento, e dependendo do tamanho do projeto, isso demorava muito, muito tempo. Então, o que nós temos encontrado hoje no projeto de Citrix Cloud é um go-to-market muito mais rápido, muito mais efetivo, trazendo uma produtividade muito maior para o cliente. Eu tenho um caso aqui no Brasil, onde nós subimos um projeto de cloud de ZenMobile, e o cliente chegou a subir em 2 dias mais de 1.000 usuários utilizando ZenMobile, né? O mesmo vale para algumas implementações de cloud.
A gente teve aqui no finalzinho do quarter passado a venda de um projeto de 1.000 usuários, onde o cliente entendeu todos os benefícios de cloud, ele vai subir seu ambiente em cloud 100%, e ele entendeu toda essa questão de cloud híbrida, porque ele pode ter metade da infraestrutura local, metade no data center A, metade no data center B, e assim por diante. Então, como eu tinha comentado, o que nós fizemos foi colocar toda a nossa oferta de cloud dentro da Cloud Citrix, que nada mais é do que a parte de orquestrador, a parte de componente de Citrix, né, com a vantagem do cliente poder hospedar isso em qualquer cloud, seja ela uma Amazon, um Microsoft Azure, ou Rackspace, SoftLayer, né, agora IBM, Hyper-V. A gente também se conecta com qualquer Hypervisor, isso traz uma flexibilidade e também uma redução de custo para o cliente. KVM, a solução da VMware ou também do próprio Zen Server, que também tem aí, vem sendo evoluído com certa frequência, né? Então, basicamente, a nossa oferta de cloud está disponível para o cliente a partir de 25 usuários. Então, essa é uma compra mínima. Para quem acompanha há mais tempo, a Citrix baixou esse número de 100 usuários para 25. E vocês podem perguntar, poxa, Lucatis, por que 25 usuários, né? Se na licença on-premise eu posso comprar unitário. Como eu comentei, né, um motivo muito simples. No ambiente de cloud, a Citrix provê toda a parte de broker, toda a parte de serviço para o usuário sem custo, né? Ou está embutido no custo do licenciamento. Coisa que ele gastava para fazer on-premises, ele vai passar a ter isso 100% disponível na cloud. O próprio banco de dados, o estúdio, toda a parte de Director, todos os componentes de Citrix vão estar disponíveis na cloud. Por isso que a gente coloca aqui um mínimo de 25 usuários. São contratos de serviço válidos por 3, 2 anos, 5 anos, aí basta você somar a quantidade dos part numbers, mas você pode vender até 5 anos de subscrição para o cliente, tá? Isso para todos os produtos. E permite aqui uma série de cenários de trade-up, a gente vai ver alguns aqui, onde também todas as informações detalhadas estão disponíveis dentro do Sales IQ. Todo mundo aqui, né, espero que saiba o que é o Sales IQ, é o nosso portal de parceiros, onde, através do seu usuário e senha, vocês têm acesso a todas as apresentações, inclusive a esse deck que eu estou apresentando aqui agora. Ok? Bom, outro ponto, né? Quais são as ofertas para virtualização de aplicativos, desktops, VDI e workspace, tá? E seus respectivos valores. A primeira oferta dela aqui, vou pegar meu mouse aqui para vocês verem, é a parte do ZenApp Security Web Browser, tá? Ela parte de um custo de $240 por ano, tá? Por usuário, incluindo aí 40 horas de uso por usuário. O Web Security Browser é uma solução muito interessante para o cliente que tem que entregar aplicações web, aplicações via browser, e ele não quer fazer toda a instalação do ambiente Citrix. Ele pode fazer isso dentro da parte do nosso portal, configura a sua aplicação, a sua URL, e aí automaticamente passa a compatibilizar todas as aplicações web com qualquer tipo de browser ou dispositivo. Eu tenho um caso no Brasil, onde o cliente tem um ambiente 100% hospedado na cloud nos Estados Unidos, e ele tinha um problema grave de latência, de lentidão, porque esse ambiente está fora do Brasil, está em outro continente. E aí o que aconteceu? A Microsoft apresentou para ele que ele tinha que ter uma latência mínima de 150 milissegundos e ele estava apresentando 270, 300 milissegundos de latência. A gente fez a implementação de um Web Security Browser. Importante ressaltar que toda essa solução existe trial na cloud, no Citrix Cloud, então vocês podem solicitar um ambiente de trial para poder validar e testar isso tudo que eu estou dizendo, tá? E aí, automaticamente, o cliente conseguiu entregar essa aplicação, essa URL dentro do Security Browser. O mesmo teste de performance de velocidade que ele fez com a solução, ele fez nesse cenário, com o ZenApp, e o tempo de resposta caiu para 7 milissegundos. Porque, obviamente, o ambiente do Security Browser está ao lado, está na cloud para esse usuário. Ok? Então,
nós temos aqui uma utilização muito interessante para a solução. Nós temos aqui duas outras ofertas, né, que já foram divulgadas no final do ano passado, foram divulgadas no nosso Summit, para quem teve a oportunidade de estar com a gente no Summit. Isso já está disponível dentro do Marketplace do Azure, tá? Que é a oferta de Citrix Desktop Essentials para entrega de Windows 10 dentro do Azure. Então aqui eu tenho efetivamente a possibilidade de entrega de um Windows 10, de um VDI, a um custo de $12 por mês por usuário. Tá? A diferença da oferta dentro do Marketplace, como está esse asterisco aqui ao lado, é que essa subscrição, esse pagamento mensal é feito direto para a Microsoft. E aí automaticamente não respeita nenhum tipo de contrato ela ou um tipo de contrato por volume, 100% Microsoft. O mesmo a gente faz para entrega de ZenApp Essentials. Aqui a gente tem uma estratégia muito interessante junto à Microsoft, que é para substituição da oferta do Microsoft ARA, o Azure Remote App, que a Microsoft também anunciou a descontinuidade do produto. Ela já tem o End of Sales do produto e o End of Life agora para agosto de 2017, onde a própria Microsoft está recomendando que a implementação seja feita 100% através de Citrix. Eu já tenho alguns casos também que venho trabalhando com a Microsoft, onde a Microsoft está nos recomendando, nos levando até os clientes, e a gente está fazendo um trabalho de migração dessa base instalada do Microsoft ARA, do Remote App, para dentro de ZenApp. Também há um custo de $12 por mês. Obviamente que todo o custo de infraestrutura e licenciamento Microsoft, como RDS, ou Windows Desktop, Windows 10, fica por conta ainda do próprio cliente dentro da sua subscrição. Tá? Diferente do custo de RDS, que o cliente não tem quando ele está usando o Secure Web Browser, tá? Que é a primeira oferta que a gente falou ali no começo. As outras duas ofertas, que são as principais ofertas que a gente está vendendo aqui no Citrix Cloud, é o Citrix Desktop Service e o ZenApp e Desktop Service. Notem que a antiga oferta do ZenApp sozinho não acontece nesse cenário. Ou o cliente compra somente o Desktop, ou o cliente compra ZenApp mais Desktop. Né? Aqui está invertido a oferta para o nosso cliente. A um custo de $240 por usuário por ano, o cliente tem a possibilidade de uso do Desktop na cloud. E a $360 por usuário por ano, ele vai ter a utilização de ZenApp em Desktop Service na cloud, podendo fazer isso on-premises, no data center Microsoft, numa AWS, assim por diante. A diferença aqui é que sim, essa oferta ela já inclui a licença do NetScaler, tá? Isso é muito importante para o projeto também. As ofertas de Citrix Cloud fornecem até 6 licenças de Citrix Security Gateway, né, o NetScaler Gateway, para que o cliente faça acesso seguro às suas aplicações, e esse valor ele é aplicado aos desconto ela. Então, se o cliente já é base ou ele vai comprar volume, ele consegue fazer a aplicação do contrato ela, né, o nível de desconto do contrato ela dentro desta oferta. Lembrando que todos esses preços são SRP, e você tem aqui sim que aplicar os descontos, ok? E a última oferta do lado de cá é a oferta do Citrix Workspace Service, que parte de um valor de $450 por usuário por ano. E aqui nós temos todas a linha de produtos Citrix, como visto no slide anterior, dentro desse custo. É o nosso bundle, a nossa suite, né? É o Workspace Suite, que permite com que o cliente tenha toda a parte de MDM, com ShareFile, com Desktop, com ZenApp, com ZenMobile, e toda a parte de gerenciamento dentro desse custo de $450. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Colocar um comentáriozinho aqui no chat para a gente? Já passamos 20 minutos do nosso tempo aqui. A ideia é a gente ficar dentro de 1 hora. Então, podem ir perguntando durante o processo, ok?
Outro ponto, pessoal, que é muito importante a gente colocar, é que o cliente pode já ter algumas licenças, fazer um uso de um ambiente interno e trazer a sua licença. A gente vai ver daqui a pouquinho os programas de trade-up, né? Isso é bem legal em termos da oferta. Outro caso que a gente colocou, e é o principal motivador para a solução Citrix Cloud, é quando a gente fala de um serviço em cloud, como o Z-Mobile. Para quem tem a solução implementada há um pouco mais tempo, a gente sabe a complexidade. Tá aqui algumas perguntas chegando já, vamos respondendo já, eu gosto de responder conforme elas chegam. Um colega aqui perguntou se a gente vai apresentar os valores de Z-Mobile. Está aí na tela, né? Acho que não deu tempo de você digitar, mas as perguntas já estão aqui. Aqui, pessoal, o que acontece? Como eu estava dizendo, o que eu acho legal da solução de cloud é o principal motivo, não só da Cloud Citrix, mas como todos os provedores fazem hoje, é que o cliente sempre vai receber a última solução, a última versão do produto instalado. Então, quem já implementou no passado uma solução de MDM, que, nossa, era uma dor de cabeça terrível, porque você tinha diversos componentes, você tinha diversas configurações, certificados digitais, aberturas de porta de firewall, e no projeto de cloud, isso não existe, isso tudo já está configurado. Como eu comentei, um caso aqui no Brasil, mais de 2.000 usuários implementados em menos de 2 dias. Né? Por quê? Porque toda a solução estava pronta, era basicamente configurar o endpoint. E o parceiro em questão vendeu um contrato de suporte para o cliente, colocou algumas pessoas alocadas lá dentro e está fazendo toda a gestão. Então, além de ele fazer a venda da licença dentro de um contrato como esse que vocês estão vendo aqui, esse parceiro consegue vender contrato de suporte, que eu acho que é o principal interesse de todo mundo, porque traz uma receita recorrente para dentro da revenda. Né? E aí você vai ofertar conforme a necessidade do seu cliente. Então aqui nós temos Z-Mobile Standard, que é basicamente a parte de MDM, a um custo de $46 por usuário por ano. Você tem o MDM Advanced, né, o Zen Mobile Advanced Service, que além de ele incluir o MDM, ele também faz o MAM, para gerenciamento das aplicações do cliente, toda a parte de Security Web, Security Mail, Security Forms, Share File, enfim, o cliente recebe dentro desse custo de $85, e o Z-Mobile Premium, que vai fazer o que nós chamamos de EMM, o Enterprise Mobility Management, que vai entregar para o seu cliente a parte de Share File, com sincronismo de arquivos internos, toda a parte da versão Platinum da solução. Para quem também se recorda há mais tempo, sabe que o produto ShareFile foi o primeiro produto da família Citrix a nascer 100% cloud. É um produto que já nasceu na cloud. Né? E a nossa justificativa para o produto sempre foi, eu não quero ser mais um ShareFile, né? Ou, desculpa, não mais um SharePoint. Eu quero ser diferente do SharePoint. E aí o porquê disso? Porque o cliente faz toda a implementação on-premises ou toda a implementação standard de um produto como o SharePoint, e quando ele tem que atualizar, é quase que uma instalação nova. Nas soluções de cloud isso não acontece, ele usa, paga pelo uso e sempre tem uso a última versão. Né? Então, automaticamente, isso é uma oferta muito, muito interessante. Deixa eu pegar algumas perguntinhas que estão caindo aqui no chat, para não acumular muita coisa. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Adalberto, se o valor já inclui o Active Directory, os brokers e o ShareFile. Adalberto, o AD não. A gente faz uma comunicação com o AD do cliente através de um componente chamado Cloud Connector. Então, o cliente não precisa implementar um novo AD, e a gente faz essa comunicação de forma segura. Daqui a pouquinho eu abro um slidezinho para mostrar, para ficar fácil para vocês entenderem. Mas a parte de broker e storefront, sim, com certeza. Toda a parte de storefront a gente já está disponibilizando dentro desse custo. Então, toda aquela infraestrutura Citrix que o cliente tinha que manter dentro da sua casa no passado, ele deixa de existir com o Citrix Cloud. Isso para todos os produtos da família. Aqui no caso Z-Mobile, ou na versão anterior que a gente estava falando, toda a parte de ZenApp Zen Desktop, ok? Vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui do Rogério, deixa eu ver aqui.
Rogério, o que acontece? A pergunta do Rogério é a seguinte, ó, a Citrix tem serviços com custo mensal e outro custo anual, ou sempre será mensal? Ou tenho que comprar no mínimo um ano? Aqui, Rogério, o que acontece? A Citrix é somente subscrição anual, tá? Nós não temos nenhuma oferta de custo mensal, com exceção da oferta dentro de Microsoft e Azure. Mas esse pagamento e essa oferta é da Microsoft, tá? Todo o trâmite, toda a parte de licenciamento é feito com a Microsoft. Não passa pela Citrix, não passa pela gente aqui, tá? Exceto quando é Citrix Cloud, que é o caso que nós tivemos aqui no Brasil há 2 semanas atrás, aonde um cliente, um integrador, fez a aquisição da licença anual dentro da subscrição e repassou através do contrato existente como mensal para o cliente na ponta. Mas essa foi uma estratégia do cliente. Junto à Citrix, somente licença anual. Ok? Outra perguntinha aqui. Quando eu falo de Microsoft em cloud, como Office 365 e Azure, o foco é mensal, recorrente. E nesse caso, a Citrix está integrado com o Azure, correto. Mas, de novo, a única questão aqui é a gente trabalhar com o ambiente no Azure, é o pagamento para a Microsoft. A Microsoft faz mensal, tá? A gente integra assim com o Office 365, inclusive nós tivemos um evento recente aqui em São Paulo, onde a gente apresentou toda a integração de Office 365, Skype for Business, e-mail, ShareFile, conteúdo muito, muito legal, mostrando para o cliente, eu vou disponibilizar esse conteúdo em breve na internet aí, mostrando aí a integração da nossa família Microsoft e Citrix, tá? Mas é isso aí. É modelo mensal. O Eduardo Amaral, que é o nosso gerente de produto aqui dentro do nosso distribuidor, ele está lembrando aqui para a gente que o CSP, existe uma possibilidade de como é que fala, negociação de venda em cima de bilhetagem mensal, mas é outro produto, é outro fórum. Aqui, a gente basicamente está vendendo a Citrix Cloud como uma solução em cloud de automatização. Quando o cliente, ou melhor, o parceiro, tem um contrato CSP, este parceiro é responsável por toda a implementação, pelo broker, pelo storefront e pela manutenção, tá? Mas é um contrato de service provider que segue uma série de outras regras para atender isso. Mas valeu, Edu. Eu acho que esse é o caminho aí, tá? Bom, pessoal, mais perguntas podem mandar aqui no chat. Vamos passar aqui agora para a parte de ShareFile. O ShareFile, que também existe a oferta na cloud, né? Esse aqui é o produto que eu comentei que ele é 100% cloud, nasceu na cloud, e basicamente ele é o meu follow me data, né? Eu costumo chamar também de meu Dropbox corporativo, ou qualquer desses drivers de internet, mas basicamente ele agrega uma série de seguranças, e a gente tem hoje uma série de integrações com o Office 365, como eu comentei, onde eu posso ter até a integração com o OneDrive da Microsoft e melhorar muito a entrega do OneDrive, colocando integração com notebook, com desktop, com mobile, com desktop virtual, arquivos sob demanda. É uma oferta bem interessante para a gente entregar dentro de ShareFile, e tem aqui um custo de $240 por usuário por ano, tá? Na parte de networking, para os clientes que não têm o Remote Gateway, né, a parte de acesso remoto, existe uma oferta também para o networking, a $144 por usuário por ano. E como eu comentei lá atrás, para o cliente que adquire Zen Desktop, Zen App Service, ele tem até 6 licenças para ele poder utilizar sem custo. Tá? Então, alguns parceiros aí colocavam, mas eu tenho um custo de Netscaler, isso encarece o projeto e tal. Isso não acontece com cloud, pessoal. Vamos ficar esperto com isso, o quanto é vantajoso vender cloud, ok? Então, tá aqui, fica a dica para vocês. Alguma pergunta até aqui? Vamos responder, vou caminhando aqui, já passamos 30 minutos, a gente quer ficar dentro do horário, porque eu sei que vocês têm aí uma série de outras atividades. Bom, Partner Net for Resale Program. O que é esse cara? É aquilo que a gente comentou. Você pode ter essa solução dentro da sua empresa para até 300 usuários, sendo um pack por parceiro.
e ele deve ser renovado no final do contrato pelo mesmo preço. Então, a gente está falando de $5.000 para a ZenApp Zen Desktop Service e $7.500 para o Workspace Service. Aqui também tem uma coisa interessante, pessoal. É muito utilizado para ambiente de demo, né, ambiente de uso interno, para vocês terem as suas contas lá dentro. Tem o seu próprio ambiente do escritório. A gente sabe que muitas das vezes vocês são parceiros, acabam não utilizando as licenças que têm direito, talvez pela complexidade. Aqui você tem a possibilidade de utilizar essa solução dentro do ambiente de cloud e entregar através dessa oferta que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Então, basicamente, é um part number que vocês vão adquirir junto ao distribuidor e não pode ser utilizado para hospedar aplicações de clientes. Tá? Aí é uma outra oferta, é uma outra solução, ok? Alguma dúvida aqui nesse slide? Estou caminhando, vamos lá. Na verdade, não. São 300 usuários no máximo, tá? Tem uma pergunta aqui do Carlos, se o mínimo são 300 usuários. É o contrário, faltou escrever um máximo ali do lado, mas, Carlos, são 300 usuários no máximo. Você pode adquirir e até 300 usuários é esse valorzinho que está aqui, ok? Bom, vamos falar um pouquinho da promoção do startup, né? A gente tem aqui uma promoção vigente para o startup de 100 usuários. Então, a gente tem válido até 30 de junho de 2017. Existe um part number específico para esse camarada, mas o cliente pode comprar um starter pack de 100 licenças com 50% de desconto no SRP. Tá? Então, poxa, tá caro, quero... Ó, pessoal, 100 licenças já dá para começar um projetinho legal, o custo fica super justo, e aí a partir do 101, né, você aplica, não tem esse desconto, você aplica com o custo normal, e ele vai valer para subscrição de 1 a 3 anos aqui. Tá? Se você colocar na ponta do lápis, a gente viu lá atrás que uma licença estava $360, eu estou falando de $180 dividido por 12, são $6 em média por usuário. É muito, muito bom esse valor. Mais barato até do que o valor que está dentro do Microsoft Azure, lá no Marketplace. Tá? Então, vamos ficar atento aí a essa promoção até o final de Q2 aqui para solução. Cloud Accelerator, tá? São os programas onde você pode fazer o Cloud Transition, que é mover o cliente da sua versão atual, perpétua, para um serviço equivalente dentro de Cloud. Tá? Então, ZenApp para ZenApp, ZenDesktop para ZenDesktop, por exemplo. Né? Você tem o Trade-Up, que basicamente você consegue pegar uma versão anterior e mover para uma versão maior, uma versão que está na Cloud. Então, existe uma diferençazinha aqui em Transition e Trade-Up, tá? E nós também temos o Hybrid Rights, que basicamente permite com que o cliente utilize as suas licenças tradicionais e o ambiente de cloud em paralelo, dentro de um limite de 12 a 24 meses, mas o parceiro ou o cliente final, no caso, consegue ter os dois ambientes, subir os dois ambientes para fazer a migração, para fazer uma transição entre o ambiente tradicional e o ambiente em cloud. O Rogério está fazendo uma pergunta aqui se existe licenciamento concorrente. Né? Aqui não, Rogério, o licenciamento todo por usuário, é sempre nomeado, tá? Por usuário. Então, assim, vai ter que ter se o cliente tem uma licença concorrente hoje, ele vai ter que fazer um cálculo, fazer um licenciamento junto ao distribuidor, mas até o momento a gente não tem a licença concorrente, tá? Porque aí fica difícil controlar, ele sempre vai ser por usuário essa oferta. Tá? E vale lembrar novamente, né, o porquê o ambiente cloud, porque o cliente sempre vai ter a última solução. Eu vou frisar esse comentário algumas vezes, porque a venda que nós tivemos há 2 semanas atrás, 1 semana atrás, o próprio cliente falou assim, eu quero tirar, entre aspas, essa dor de cabeça que eu tenho no meu ambiente, eu quero levar para a Citrix. Nada melhor do que o fabricante para cuidar disso. Então, eu vou levar essa oferta para a Citrix e a Citrix vai manter o ambiente atualizado. A Citrix é quem vai manter a parte de chamado. Outro ponto importante,
é justamente a parte de software maintenance. Neste custo não tem custo de manutenção ou suporte técnico, é um único part number. Então, no custo que vocês viram aqui, já está incluso toda a parte de software maintenance, que na licença tradicional o cliente tem que pagar a parte e a cada ano ele vai pagar a subscrição proporcional ou software maintenance, né? Que é daqui para frente é só SWP que a gente fala, SWM, né? Que a gente coloca. Bom, outras ofertas, né, que a gente tem aqui em termos de mobilidade é você pegar as licenças do grupo verde aqui, que é a parte de Zenap Zen Desktop, mover para a parte de Zenap Zen Desktop Service, né, você sai das licenças on-premise e leva isso para a cloud. Você tem o trade-up para mover das licenças on-premises para a cloud, então você pode ter lá um Zen Desktop Platinum on-premise e pode fazer um trade-up para Workspace Service e automaticamente entregar toda a oferta. E o mesmo vale para as ofertas de Zen Mobile, que aqui eu acho muito interessante vocês que têm a sua base instalada de Zen Mobile começarem a pensar em mover isso para a cloud, pelo simples motivo que na cloud todos o ambiente sempre up to date e local a gente sabe que a dificuldade que o cliente tem em atualizar, tá? Aqui eu comentei também, o Rabbit Rights, ele permite o cliente usar, executar upgrade, suporte técnico nos deployments locais e no ambiente de cloud. Então, por um período, ele pode fazer a sua migração do ambiente tradicional para o ambiente em cloud. Isso é bem legal, porque o cliente tem aí um prazo de até 3 anos para poder fazer essa migração, 24 meses para fazer a migração dentro de um contrato de 3 anos, tá? Como vocês conseguem ver aí nos nossos slides. Tudo claro até aqui, pessoal? Estão entendendo tranquilo? Quando a gente não tem muita pergunta, a explicação é muito boa ou o pessoal está dormindo. Espero que seja a primeira opção, né? Brincadeiras à parte, a gente tem aqui o Cloud Accelerator, que também aqui são alguns cenários onde a gente coloca um comparativo de licenças atuais, né, para um ambiente em cloud. Então, você tem a conversão 2 para 1. Então, na pergunta que o Rogério colocou aqui, quando o cliente tem uma licença concorrente, a Citrix pode entregar para esse cliente o dobro de licenças dentro desse cenário. E aí ele mover para dentro do licenciamento User Device, né? Enfim, alguns detalhes que a gente coloca em termos de rewards, de como é que eu aplico. Toda a parte de venda, desconto, isso não muda, isso continua junto ao distribuidor, as propostas, o nível de desconto dos clientes, isso é bem interessante, pessoal. Tem que colocar na cabeça, principalmente do nosso time de vendas aí, que é mais valor à oferta, a gente está entregando mais valor, a gente não está mudando nada em termos de produto ou solução. Né? A gente continua vendendo somente através de parceiros, então isso é uma oportunidade para vocês aí, tá? Eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo Milanês, meu camarada, ele está colocando assim, ó, em uma migração on-premises para a cloud, além das licenças de VDA, existe mais algum serviço que o cliente tem que manter on-premises? Mesmo que seja uma replicação recomendada. Então, Edu, aqui assim, a parte de máquinas, o licenciamento do Microsoft é o mesmo, e do lado do cliente, ele vai instalar o Cloud Connector e o VDA na máquina, não muda. E toda a parte de licenciamento Citrix já está licenciada por esse projeto, tá? Então, basicamente, é só isso mesmo. O Cloud Connector, que é uma maquininha Windows, um serviço que roda em cima de Windows, e ele vai entregar essa oferta para dentro do ambiente on-premises, através do VDA, através do Cloud Connector, ok? Legal. Um outro resumo, né? Como a gente já comentou, né? A oferta Starter Pack, válida até aí o finalzinho de Q2. Nós temos o que eu comentei lá atrás, a oferta da Microsoft, o Remote App Replacement, que ele permite aí a migração do ambiente Microsoft. Então, temos aqui $15 por usuário por mês. Então, aqui sim a oferta é mensal, mas isso é Microsoft, tá? E a única diferença é que ele só vende essa licença de forma anual e ele está limitado à utilização do Microsoft Azure, diferente da solução de Citrix Zen Desktop Service,
que permite múltipla cloud híbrida, aqui o cliente fica limitado à utilização do Microsoft Azure, tá? Essa é uma oferta que vai até 31 de março aí, então logo a gente vai rever esses valores, quer dizer, 31 de março passou foi a entrega do produto, tá? A disponibilização na cloud da Microsoft, mas eu vou entrar daqui a pouquinho para mostrar para vocês na prática. E aqui a gente tem o Transition e o Trade-up, que permite com que o cliente tenha até 70% de desconto de um Trade-up em relação a uma licença nova. Eu vou mostrar aqui um exemplozinho de um cálculo de uma oferta, vocês vão ver que o quanto é valioso essa oferta de Trade-up. Então aqui a gente tem alguns cenários. Lembrando que todos os custos aqui são SRPs, tá? E aí vocês podem ver que o cliente vai converter as suas licenças concorrentes para 2 para 1, né? E tem o custo de uma licença de Zendesk para Cloud, para Workspace Service, e automaticamente tem aqui alguns requisitos. Por exemplo, vamos pegar aqui algumas ofertas que a gente pega. Isso aqui é um descritivo interno do nosso Salesforce, que ele vai trazer aqui como seria a forma da oferta ser entregue para o usuário. Então tem que ficar bastante atento na hora de registrar um projeto como esse também do lado do parceiro. Aqui um exemplo de um projeto onde o cliente possui a subscrição ativa, né? Está aí numa fase de renovação, que a gente está analisando se ele renova, o que ele faz da vida. Então é muito importante vocês trabalharem na lista de renovação dos seus clientes. Esse cliente em questão possui 500 licenças de Zendesk Platinum User Device, e ele deseja migrar para Zenap Zendesk Service. Então, se ele fosse renovar por 3 anos o Software Maintenance, ele teria um outro cenário, que ele poderia comprar as licenças novas, né, também por 3 anos, ou ele poderia fazer o trade-up, né? Ele poderia fazer esse transition aqui e mover para 3 anos. No primeiro cenário, um custo médio de $84 mil, tá? Dentro de um contrato ELA 1, então ele receberia os descontos de ELA 1. Se no segundo cenário, ele ia investir 284 mil, já aplicaria um contrato de ELA 3, né? Aqui seria uma compra nova. E no último cenário do Transition, ele vai pagar 118K dentro de um contrato ELA 2. Então a gente vê que por uma diferença muito interessante de valor, o cliente consegue aí fazer um trade-up. Então aqui a gente basicamente tem que analisar cenário a cenário e ver qual que é a melhor oferta para o cliente. Aqui um segundo cenário, onde o cliente vai fazer um trade-up. Então ele tem lá a renovação do seu Zenap Platinum, com 3 anos de Software Maintenance. Ele tem a possibilidade de compra de um Workspace, né, a nossa suíte completa de solução, e fazer o trade-up, né, fazer o trade-up para o Workspace também com 3 anos. No primeiro cenário, 135K. No segundo cenário, 607K, né? E no último cenário, 341K. Então, é também uma vantagem muito interessante o cliente fazer o trade-up, quase aqui 50% de desconto em relação a uma licença nova. O Eduardo Amaral está colocando aqui, deixa eu ler só uma coisa. Legal. O Edu está dando uma sugestão. O Edu é o nosso Product Manager dentro do distribuidor, e ele está falando o seguinte: olha, vamos fazer uma análise, cada um dos seus parceiros que estão aqui com a gente, fazer uma análise de dentro da sua base instalada com mais de 500 usuários e fazer uma simulação de trade-up. Eu acho que são cenários, eu acho que é legal você mostrar toda essa diferença para o cliente final, você levar essa oferta para o cliente. Olha, vamos fazer uma análise de custo aqui, não basicamente deixar a renovação por si só, né? A gente sabe que muitas vezes o cliente tem um budget já programado para renovação, mas o cliente às vezes precisa de mais, ele quer tirar essa carga de dentro do ambiente dele, ele automaticamente ele vai conseguir entregar isso de forma planejada, digamos assim, né? Dentro do serviço, dentro da oferta que ele for entregar para o cliente dele. Ok? E, obviamente, né, mais dinheiro no bolso, maior revenue, maior venda para o nosso caixa, né? Que é para isso que nós estamos aqui. Bom,
Aqui tem algumas perguntas e respostas, eu não vou passar por cada uma delas, porque eu estou deixando para vocês aqui perguntarem no chat. Eu quero realmente provocar que as perguntas venham de vocês, mas como eu já comentei, esse material está disponível dentro do Sales IQ e também será enviado para vocês. E eu vou reservar alguns minutinhos agora no final para poder fazer uma breve demonstração bem rápida do que é essa oferta. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter todo esse ambiente disponível na cloud. Tá? Temos mais 10 minutinhos só, então quem fez pergunta, quem não fez ainda, corram para a gente manter aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui a minha tela. Tá? Deixa eu abrir aqui uma tela nova para vocês verem o quanto é fácil. Eu tenho aqui a minha console, o meu computador. A primeira coisa que eu vou fazer é acessar a console do Citrix Cloud, onde eu tenho ali toda a minha administração, onde o nosso cliente final também receberá a administração dentro desse ambiente. Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade de, através do meu usuário, ter múltiplas conexões. Então, só para vocês verem aqui, ó, eu vou mostrar desde o comecinho. Eu tenho aqui alguns cenários que eu criei para o meu ambiente. O cenário Essentials é o cenário onde eu tenho a solução Microsoft rodando dentro de Microsoft Azure. Então, só para vocês entenderem como é fácil, como ficou simples, eu vou pegar o Zenep Essentials como um exemplo e ele vai mostrar a console para mim para que eu possa fazer a publicação dos meus aplicativos. Então, eu vou ter lá a criação de uma Golden Image. A partir desta Golden Image, eu automaticamente vou disponibilizar as aplicações para os meus usuários. Então, eu tenho aqui na minha console o ambiente rodando, eu tenho aqui um ambiente Lucats e uma URL, onde uma vez que eu entro nessa URL, ele vai ali pedir para mim usuário e senha. É o storefront, o bom e velho conhecido nosso. E aí eu vou entrar aqui, fazer logon, ele vai mostrar para esse usuário 1 que eu tenho, quais são as aplicações que esse usuário tem direito de acessar. Então, eu coloquei aqui, dentro do Zenep Essentials, somente algumas imagens, e aí eu vou chamar um Internet Explorer aqui, por exemplo, e aí, como vocês sabem, a partir desse momento, este usuário está navegando através de um ambiente dentro do Azure. Esse ambiente aqui está 100% hospedado no Azure. Vou mostrar aqui a minha telinha do Azure para vocês também, só para título de curiosidade e conhecimento, né? Vocês vão ver que aqui, ó, o browser já abriu, vou rodar ele aqui. Espera aí. Essa aqui é a minha contazinha do Azure, as maquininhas estão lá dentro, e aí eu tenho uma série de máquinas virtuais que estão rodando dentro da cloud, e essas máquinas são controladas pelo Citrix Cloud. Deixa eu pegar um slidezinho aqui, que ele é um slide bem legal, só para vocês entenderem quando eu falo de componente cloud. Toda a infraestrutura fica dentro do ambiente Microsoft, né? No caso aqui o ambiente Citrix, no caso está na Citrix Cloud, que é essa console que eu acabei de entrar, onde eu acesso o administrador e os seus usuários finais. E do lado de cá você tem a sua subscrição conversando, onde ficam suas máquinas virtuais. E aí você conecta ou através de uma VPN ou através de uma máquina interna o seu Active Directory e você consegue entregar a oferta para o seu cliente. E aí o que você vai entregar para o seu usuário vai ser qualquer tipo de aplicação. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cliente de Remote Desktop Connection, eu tenho o WordPad, eu tenho o pacote Office. Todas essas aplicações eles vão abrir dentro do desktop, né? Ó, aqui, pessoal, é aquele Internet Explorer que eu tenho virtualizado, correto? Então, se eu for executar aqui um teste de velocidade, ele não vai considerar mais o meu link local, ele vai estar saindo pelo link da Microsoft, né? E aí, automaticamente, eu vou ter um consumo de banda diferenciado daquele internet que eu estou acostumado. Então, vou fazer um testezinho de velocidade aqui. Eu acho que é um resultado bem interessante aí, né? A gente navegar a 500 MB de banda de download e também 500 MB de upload. Por quê? Toda essa navegação, todo esse ambiente está sendo utilizado dentro do meu data center
não mais na minha infraestrutura local. Eu jamais que fosse fazer um teste de banda local, eu teria um resultado como esse. E aí, automaticamente, eu posso abrir os meus servidores, o meu ambiente, ou algo assim do tipo, né? Como vocês podem ver aqui. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Espero que tenha trazido aí conteúdo para vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais da nossa solução. Aguarda aí o seu e-mail com perguntas e respostas. Estou aqui à disposição junto com o time da Citrix, nosso time de canais e distribuidores, e a gente fica aí aguardando o próximo passo junto com vocês. Quem tiver mais dúvida, pode colocar no chat, vou ficar mais 3 minutinhos aqui conectado, e aí automaticamente a gente consegue atender as expectativas, tragam as necessidades, tragam os projetos, caso a caso, e a gente vai, enfim, trabalhando aí a demanda conforme a necessidade de vocês. Ok? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui.